Então agora a gente vai texturizar no Substance. Só uma coisinha antes, né, um detalhe que pode acontecer, que foi o que a gente teve um leve probleminha, que a gente exportou o FBX, só que o Substance ele não conseguiu ler. Né? Isso acontece por quê? Porque dependendo da versão do Maya que você estiver utilizando, ele exporta no formato muito novo do sistema FBX, no qual o Substance ainda não consegue ler essa versão do FBX. Né? Então, se você exportar em FBX e o Substance não conseguir abrir, ele der problema quando for abrir o modelo, é só você vir de novo para exportar aqui. E aqui na telinha aqui do lado, ó, ele está em FBX já, né? Aqui na telinha aqui do lado, ó, deixa eu botar default as configurações aqui, né? Ele vem desse jeito. Você vem aqui, ó, em Advanced Options, FBX File Format. Né? O que está acontecendo? Aqui, ó, ele está na versão, ele está exportando o FBX 2016. Né? O Substance ele ainda não está conseguindo ler essa extensão de FBX 2016. Não é nem extensão, é esse sistema mais novo do FBX. Então o que a gente faz? A gente clica aqui, ó, e é só exportar em um FBX mais antigo. Eu não sei se ele já reconhece esses 2014, 2015, mas eu sei que ele consegue ler o FBX 2012. Né? Então só vim aqui FBX 2012 e aí exportar. Né? Vamos botar aqui coluna. Ó, FBX, a gente mudou a versão para um FBX um pouquinho mais antigo, mas não é porque é mais antigo que vai perder alguma informação, tá? É só mesmo coisa de compatibilidade, né? Assim como o Substance tem esse probleminha, outro software também pode ter algum problema de reconhecer o FBX mais novo. Então por isso que eles deixam todas essas versões aqui para a gente trabalhar com compatibilidade com algum outro software. Então vamos deixar aqui, vou dar um export. Né? E agora a gente pode ir no Substance. O Substance aqui ele é bem tranquilo, né? A interface dele é de certa forma intuitiva, mas vai ter hora que vai ter muita informação, então a gente tem que ter um pouquinho de calma. Para importar, né, o nosso modelo, a gente vem em File, New. Ele vai abrir essa janelinha de New Project. E aqui em Mesh, a gente vai selecionar o arquivo que a gente exportou. Então, vou vir em Select. A gente exportou coluna. Esse normal map format não precisa mexer, pode deixar o padrão que vem. Aqui é interessante essa questão da resolução da textura. Né? Ele vem como padrão 1K, né, 1024. A gente pode escolher outros tamanhos de textura. Né? O legal é que a gente pode começar trabalhando com K ou com 2K, por exemplo, e aí quando estiver finalizando ou no meio do processo de textura, a gente pode mudar para 4K. Isso ele faz sem perder a qualidade da textura. Isso que é interessante. É como se ele tivesse sempre pintando em vetor, alguma coisa assim, né? Que ele consegue escalonar a textura sem perder qualidade. Vamos deixar 2048. Isso daqui a gente vai trabalhar depois, tá? Que quando a gente for trabalhar com um objeto um pouco mais complexo, que já importar texturas ou mapas que a gente já fez no Photoshop ou em outro programa, ele já conseguir incorporar junto ao nosso modelo. Né? Mas por enquanto a gente não vai se preocupar. Vamos dar um OK aqui. E aqui ele abriu o nosso modelo. Né? O que a gente tem aqui? Bom, então, o que a gente tem aqui? Primeiramente a gente vê uma espécie de viewport, né? Como se fosse duas viewports aqui. O legal do Substance é o quê? É que a gente tem uma tela que é onde a gente tem o modelo 3D e aqui a outra a gente tem a nossa UV. Né? Se a gente observar, a gente vê que é igual ao UV que a gente abriu no Maya lá. Né? Só que o que a gente pode mexer aqui? Né? Aqui na 3D, a manipulação da câmera é exatamente igual ao Maya. Tá? Então, se eu segurar o Alt e o botão esquerdo, ele rotaciona. Ó. Né? O interessante é que se eu segurar o Alt, ou segurar o Ctrl, ou segurar o Shift, ele aparece os atalhos que tem para essa tecla. Então, se eu segurar o Alt, ele mostra Ctrl Alt Left, né? O botão esquerdo, ele faz isso. Alt
botão direito faz isso, Alt botão do meio faz isso, Alt botão esquerdo faz isso. Né? Então a gente vê esses três aqui, ó, por exemplo, a gente vê que é igual ao do Maya. Então Alt botão direito rotaciona a câmera, Alt botão do meio, né, o scroll, ele dá um translate, e Alt o botão direito do mouse, ele dá um zoom in, um zoom out. Ó. Né? Então a manipulação aqui é igual ao do Maya, não tem segredo nenhum. Né? Bem interessante. Se apertar o F, ele foca também. Por exemplo, você perde o objeto, se aperta o F, ele foca. É como se ele voltasse para o centro do universo. Né? Certo? E aqui a gente tem a nossa UV. A manipulação também é igual ao do Maya. Alt o botão do meio, ele faz o translate aqui, ó. E Alt o botão direito, ele dá um zoom in, um zoom out. Né? Interessante, a gente já viu tanto a questão do quadrante, ó, ele só mostra aquele quadrante de textura, né? Ele não tem mais nada. Então no Maya, se você deixar alguma peça de UV num quadrante separado, ele não vai aparecer aqui. Então você não vai conseguir ver e texturizar só aquela parte. Por isso a importância de jogar e organizar todas as UVs em um quadrante só. Né? Aqui ele tem uma coisa um pouco diferente, que é o que? Isso é muito para quem gosta de fazer muita pintura à mão. Se eu segurar o Alt e apertar o botão esquerdo, ó, ele gira, né, o nosso UV. Daqui é como se a pessoa estivesse pintando, aí ela gosta de girar um pouco o papel, aí pinta aqui, aí gira mais um pouco, pinta aqui. É como se realmente você estivesse girando um papel de textura para pintar aqui. Ó. É bem interessante, né, com certeza. Aí só que você fala, eu quero voltar pro original, como que eu faço? Eu não consigo saber se aqui é retinho, se aqui é retinho, como que eu faço? É só você segura o Alt, né, o botão esquerdo ele rotaciona, só que se você segurar o Shift, ele dá um snap. Ó. Então Alt, rotaciona, segura o Shift, ele dá um snap. Né, só para ele voltar para a posição. Então se você segurar o Alt e o Shift e apertar o botão esquerdo, ó, ele vai 90 em 90. Né, só uma curiosidade aí. Às vezes a gente costuma girar um pouquinho, porque a nossa mão ela faz uma curva melhor nessa orientação, né, nessa curvatura e tal. E aí depois segura o Alt Shift e ele volta para a posição original. Né, então aqui a gente tem as nossas duas viewports. Você pode falar, eu quero ver agora, eu quero trabalhar só na viewport 3D, eu não quero ver essa minha viewport da UV. Como que eu faço? É só apertar o F2. Tá? O F2 no teclado, ele mostra pra gente só a viewport 3D. Agora eu quero trabalhar só a minha viewport da UV. Não quero mais mexer no 3D, eu quero só mexer em 2D. Você aperta o F3. Ele mostra só a viewport 2D, né? Viewport da UV. Então F2 3D, F3 UV. Eu quero os dois de novo. Como que eu faço? Só apertar F1. Tá? Então F1 as duas viewports, F2 viewport 3D e F3 viewport da UV. Né? Vou apertar F1 para voltar aqui. Tranquilo. O Substance, né, em algumas coisas ele é bem parecido com o Photoshop e principalmente por conta das layers. Né? Então muita coisa a gente vai trabalhar com layers. Né? Todo material que a gente for criar, tudo que a gente for fazer vai ser baseado em layers. Né? Ele está com uma layer 1 aqui, mas ainda não tem nada aplicado. Né? Ele está com o material padrão que ele veio. Logo aqui do lado das layers, a gente vai ver elas com calma, né? De acordo com o que a gente for texturizando. Mas logo aqui do lado, ó, a gente tem esse Texture Set. Se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver o Coluna Material, que é justamente o material que a gente criou lá no Maya. Né? Eu vou abrir o Maya aqui de novo, rapidinho. Vou apertar o Ctrl A. Aqui, ó, Coluna Material. É justamente o material que a gente aplicou aqui. Vou voltar no Substance. Ele jogou aqui também. Né? Então, isso que é o interessante. Se tivesse, por exemplo, Lambert 1, ia aparecer aqui Lambert 1, Lambert 2. Se for um objeto que tem vários materiais aplicados, então todos esses materiais vão aparecer aqui. Como eu comentei, quando a gente for trabalhar com um objeto mais complexo, por exemplo,
num objeto que ele é de metal, mas ele tem uma parte que vai ser vidro e, sei lá, uma parte que vai ser madeira. Então, o ideal é a gente criar um material para o vidro, um material onde vai ser pintado o vidro, um material onde vai ser pintado a madeira e um material onde vai ser o ferro. Então, ele vai aparecer 3 materiais. Isso é bem interessante para a questão de organização e também para a gente não precisar pintar vários materiais diferentes em uma UV só, né? A gente vai ver isso com calma, não tem o que se preocupar agora. Descendo aqui as layers, a gente tem o Texture Set Settings, tá? Que é o que? Aqui é onde na verdade a gente tem os mapas do nosso modelo. Né? Uma coisa interessante aqui é o size, ó. Lembra que a gente setou como 2048 logo no início. Se eu quiser mudar agora, ó, é só clicar aqui e mudar para o tamanho que eu quiser. Né? Não tem nenhum problema. Aqui embaixo, ó, a gente tem o Channels. Os Channels são os mapas que a gente vai pintar para esse objeto. Né? Aqui ele vem como padrão Base Color, Height, Roughness e Metallic. Né? O Substance ele já vem com esses mapas como padrão, como se a gente já fosse pintar esses 4 mapas. A gente vai ver esses mapas, tá? Aos pouquinhos, não vamos se preocupar muito em detalhar todos os mapas agora. Tá? Mas, por exemplo, eu não sei, esse meu objeto ele tem uma parte que vai ser brilhante. Né? Qual mapa que é o mapa que faz ficar brilhante? Né? Qual mapa de textura que tem essa função de deixar uma parte brilhante? É o mapa de emissiva. Mas o emissiva ele não está aqui. Como que a gente faz então? É só vir aqui nesse sinalzinho de mais aqui do lado de Channels, ó, que ele tem vários outros mapas. Por exemplo, o de emissiva. Mas minha pilastra vai ter uma parte que vai ser transparente. Então a gente vai ter que criar um mapa de opacidade. Vai ter uma parte que não sei, vai ser puro reflexo. Então vamos criar um mapa de reflexo, né? E por aí vai. Então a gente consegue criar outros mapas além dos padrões que a gente já trabalha. Né? A gente pode ver, por exemplo, o opacity é bem interessante. Emissiva a gente também utiliza muito, principalmente quando a gente faz, não sei, algum modelo mais sci-fi, né? Mais high-tech. Aí a gente costuma botar neon, alguma coisa, a gente utiliza o mapa de emissiva. Mas, como eu comentei, a gente vai vendo aos poucos, né? Não tem por que a gente detalhar tudo isso agora. Né? Então, a gente tem os nossos mapas, a gente vai vendo aos pouquinhos aqui. Vamos trabalhar com esses canais padrões que vem mesmo, por enquanto, no Substance. Aí, se precisar, dependendo do modelo, a gente cria algum novo aqui. Aqui embaixo tem os Additional Maps, que aqui são mapas que a gente pode criar ou trazer de outro programa. A gente tem, por exemplo, o Normal Map. Se a gente tivesse já um mapa de uma espécie de bump, né? Só que lembrando que o Normal Map ele tem informação em RGB. Né? O bump é em preto e branco, o Normal Map é em RGB. Se a gente já tivesse um mapa de Normal Map, a gente já podia importar ele aqui, né? E aí já tem os detalhes aqui e coisas desse tipo. Também tem outros tipos de mapas, né? Por exemplo, o mapa de Ambient Occlusion. É bem interessante, a gente pode tentar criar um mapa de Ambient Occlusion direto no Substance. Como que vai ser esse mapa? Ele vai calcular o próprio Substance, ele vai calcular esse espaço aqui e vai tentar criar a sombra de contato aqui. Né? É bem interessante, isso a gente consegue fazer sem precisar renderizar. Né? Qual que é a função desse mapa? Esse mapa que eu falo, na verdade, são todos esses mapas. Né? A função dele, né, a principal função é de a gente já ter todos esses detalhes já presetados, para a gente não precisar ficar renderizando toda vez para ver como que está ficando o resultado final. O destaque do Substance Painter, né, é justamente essa texturização e visualização em tempo real. A gente não precisa, igual o caso do Photoshop, a gente faz a textura, joga no Maya e aperta a claquete para renderizar para ver como que ficou. Isso é uma renderização que não é em tempo real. Aqui no Substance a gente tem tudo em tempo real. Então esses mapas são justamente para mostrar os detalhes em tempo real para a gente não precisar ficar renderizando e vendo, não ficou legal, tenho que mudar alguma coisa. Aí renderiza de novo e aí perde um tempo precioso aí. Né? Então esses mapas têm a função de já deixar os detalhes prontos e a gente ficar vendo o tempo todo. Não precisar ficar renderizando e ficar testando e tudo mais.
né? Mas a gente vai vendo com calma, né? Modelo simples não tem muita necessidade de ficar criando mapa. Mas a gente pode testar, por exemplo, o Ambient Occlusion, talvez o curvatura. O que é o curvatura? O curvatura ele calcula a curva de superfície, né? Então a gente tem uma curva aqui, se bem que esse objeto ele é mais chapado, né? Mas talvez o curvatura funcione. Ele calcula essa curvatura aqui e o que acontece? Com esse cálculo de curvatura que ele faz desse modelo, ele consegue aplicar esses materiais de uma forma mais realista, de uma forma mais real, né? Acho que essa é a palavra, uma forma mais realista possível. Porque às vezes a gente aplica um material, por exemplo, tem um bricks aqui, né? A gente aplica esses tijolinhos. E esses tijolinhos, ele não sabe aonde que ele tem que fazer uma curva certinha, alguma coisa do tipo. E esse mapa de curvature é justamente para isso. O programa ele salva informações matemáticas que ele fala, ó, aqui a textura tem que fazer uma curva diferente, e por aí vai. Né? Então esses mapas eles são informações, né, matemáticas para melhorar a aplicação de cada textura que a gente fizer. Né? É um pouquinho complicado, eu sei, mas com a prática a gente vai pegando e vai entendendo o que cada mapa faz aqui. Aqui, o que mais que a gente pode ver? Tem uma coisa interessante. Esse texture settings que a gente tem aqui, ele é essa abinha aqui, tá? A gente tem uma outra abinha Post Effects, que a gente não vai mexer agora, mas tem uma abinha bem interessante que é a Viewer Settings, que é algumas configurações da nossa Viewer aqui, né, da nossa viewport. O que acontece? Ele tem esse shader, não precisa se preocupar, tá? É coisa padrão, a gente vai mudar talvez um pouquinho depois, mas a gente tem aqui, ó, Environment Map, que é o que? É justamente esse background que a gente tem aqui, ó. Então, esse background, vamos clicar aqui em panorama, ó, seriam as nossas imagens HDRI, né, as nossas imagens que estão gerando a iluminação indireta. Panorama, eu não sei qual que é, tem que botar o mouse aqui, ó, aí ele vai falando. Bonifácio Street, deixa eu ver o que mais aqui, ó, Shipyard, Buildings, né, e tem várias outras aqui. Ok, entrada de caverna, né? Então, por exemplo, você criou um objeto e você quer ver como que seria, né, ele, por exemplo, vamos dizer que essa coluna ela vai estar numa floresta. Então a gente vem, ó, tem essa entrada de caverna aqui, vou clicar nela. Ó, ele mudou a iluminação para a iluminação como se fosse da caverna. Ó, o verde ali das árvores. Então a luz está mais esverdeada. Então a gente consegue ver uma iluminação baseada no ambiente que a gente quer simular. Por exemplo, essa minha pilastra aqui, eu não quero mais ela na caverna, né, na floresta. Eu quero ela, vamos ver aqui, clicar aqui. Se eu tivesse num salão, né, aqui, ó. Como se fosse um small apartment, né, como se fosse um apartamento. Então eu vou clicar aqui, ele vai, ó, altera a luz, como se essa pilastra estivesse nesse apartamento. Né? Então é super interessante essa questão aqui do Environment Map. Né? Eu quero essa pilastra como se fosse no estúdio fotográfico. Então tem aqui, ó, aquelas opções de rebatidores de luz, né, e tudo mais. Então a gente clica, ó, e aí ele está como se estivesse no estúdio. Tá, então é super interessante. Deixa eu ver se eu acho o panorama. Essa daqui é a default. Né? A default é como se ele tivesse num campo aberto, né, um céu azul com algumas nuvens. Então, vou clicar aqui e ele tem aqui. O que é interessante? Eu gosto muito dessa telinha, né, de Viewer Settings aqui, que é o que? A gente tem, além de poder escolher qual tipo de iluminação a gente quer, a gente tem o Environment Opacity, que é o que? Ele some com o nosso background, mas ele mantém a nossa luz. Ele só tirou a visibilidade do background, mas ele manteve a nossa informação de luz. Ó. Né? Então você fala, eu estou texturizando, mas eu não quero esse fundo aqui não. Eu quero um fundo cinza, mas eu quero a luz desse lugar. Então é só vir aqui em Environment Opacity e zerar ele aqui. Né? Muita gente texturiza desse jeito, eu particularmente também prefiro texturizar com um fundo cinza assim, mas com a luz do ambiente que eu quero. Né? Por exemplo, panorama, vamos botar
aqui ó, esse Glazed Patio. Vou clicar aqui, ó. Ó, mudou a iluminação, né, mas o fundo manteve. Tá, então é super interessante. Deixa eu voltar para panorama aqui. Né, bem legal. Tem como aumentar a exposição, né, do fundo. Deixa eu aumentar o opacity só para a gente ver aqui. A exposição é para ele estourar. Né, então se eu aumentar aqui a exposição, ó, ele estoura um pouquinho a luz, né, ou abaixa. Tá? Eu não costumo mexer muito, eu deixo sempre o padrão mesmo, que é o 0. Tem como você rotacionar a luz, porque, por exemplo, vamos dizer que a gente está fazendo um detalhe aqui, tá legal, mas quando a gente fez aqui, a gente não consegue visualizar muito bem. A gente pode rotacionar a luz, né? Ou seja, é como se a gente estivesse rotacionando a esfera, e aí a luz vai ficar mudando. A gente consegue fazer isso aqui, ó, Environment Rotation. Se eu pegar aqui, ó, ele vai rotacionando a esfera e automaticamente a luz também vai rotacionando. A gente utiliza isso bastante. Por quê? Porque a gente texturiza aqui, ó, aí não consegue ver aqui. Então a gente rotaciona um pouquinho a luz. Ó, agora eu consigo ver. Aí texturiza. Ah, agora eu quero ver do outro lado. E aí vai mexendo aqui, ó. Só que é meio chato toda vez ter que vir aqui e ficar rotacionando, né? Para isso tem um atalho bem interessante de rotação de luz, que é o quê? Você segura o Shift e aperta o botão direito do teclado. Ó, se eu segurar o Shift, ele até mostra aqui, ó, Shift mais Right, né, que é o botão direito, Rotate Environment. Então, se eu segurar o Shift, botão direito e girar, ó, ele rotaciona. É a mesma coisa. Ó, se você observar aqui, você vai ver que o Environment Rotation ele está mexendo. Ó. Né? Então, é super interessante isso daqui. A gente utiliza o tempo todo. Rotacionando câmera, girando luz, rotacionando câmera, girando luz, é o tempo todo. Né? O que mais que a gente tem aqui? Environment Blur, né? Que ele está bem borrado, então você pode tentar tirar um pouquinho aqui, ó. Né? Não sei, dependendo do modelo que você fez, você pode tentar ver como se ele já tivesse no local, né? Eu sei que é um pouco, às vezes é difícil de posicionar, mas pode tentar aqui, né? Vamos tentar isso do apartamento aqui. Ó, como se fosse um objeto de cima da mesa ali, né, pra ver como que tá ficando, alguma coisa assim. Né, um objeto em cima da estante, ó. Né, mas são detalhes, né, a gente tem infinitas possibilidades, ó. Certo? Então tem esse Environment Blur. Se quiser super borrado, pode botar aqui. Né? É bem interessante. Eu vou voltar aqui para o panorama. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Acho que isso daqui agora a gente não precisa se preocupar, tá? A gente pode ver mais para frente. Tem a questão aqui do wireframe. Né? Se você quiser visualizar o wireframe do objeto, né? Só clicar aqui. Em alguns casos pode ser interessante. Pode mudar a cor, né? Eu quero ver o wireframe preto. Né? E por aí vai. Eu particularmente, no Maya eu gosto de modelar tudo visualizando o wireframe, mas aqui para texturizar eu já não me agrada muito. Né? Então eu vou desabilitar aqui. Tem a opacidade também. Ó. Quando a gente habilita o wireframe, a gente tem o wireframe opacity. A gente consegue deixar ele bem nítido ou bem apagadinho. É bem interessante. Mas eu vou desabilitar aqui. Tem algumas opções que é mais quando a gente realmente estiver texturizando, ó, por exemplo, tem Emissive Intensity, né? Se a gente criar um mapa de emissiva, aí a gente consegue deixar ele bem brilhante ou não, a gente configura tudo isso por aqui. Mas não vamos se preocupar muito, vamos voltar aqui. Vamos continuar vendo, né, a nossa interface aqui. Então, a gente tem aqui, eu vou expandir só essa tela aqui, né? Então apertar F2 para a gente ter por enquanto, né? Depois a gente volta lá. Eu vou abaixar um pouquinho a opacidade aqui.
Então, né, eu fico um pouco incomodado com aquele fundo, então eu vou deixar assim. Uma coisa que eu costumo fazer de vez em quando, eu deixo assim, só que aumento muito o blur, né, só para não ficar aquele, ó, não ficar aquele cinza bem escuro, eu costumo deixar assim, né, mas vai de cada pessoa, né, não tem nenhuma regra. Então, o que a gente tem mais? Vamos lá, eu vou abrir um pouquinho aqui, puxar um pouquinho aqui, né? Aqui embaixo do nosso teste set list, né, que a gente já viu rapidamente o que a gente tem, o material que a gente criou lá no Maya, a gente tem as nossas propriedades de pintura. Aqui é onde vai ter todas as informações de pincel, de cor, de intensidade do mapa que a gente estiver pintando. Deixa eu clicar aqui rapidinho. Por exemplo, eu vou pintar só a cor, né? Então aqui, ó, a gente sabe que a gente tem um mapa de cor, que é esse Base Color. Se a gente olhar aqui nas nossas propriedades, a gente abaixar aqui, ó, a gente tem o Base Color e a gente define a cor do nosso Base Color. Ah, eu quero fazer alguns relevos. O mapa que faz relevo aqui no Substance é esse mapa de Height, que é um mapa como se fosse um mapa de altura. Só que a gente consegue fazer tanto altura, vamos dizer, positiva quanto negativa, né? Que seria um relevo saindo ou entrando aqui na nossa pilastra. A gente tem aqui embaixo, ó, height, e a gente tem a intensidade do mapa. Então, quanto mais negativo, mais fundo ele vai fazer o detalhe. Quanto mais positivo, mais para fora ele vai fazer o detalhe. A gente tem esses outros dois mapas que é melhor explicar pintando, né? Então vou explicar daqui a pouquinho, que é o Roughness e o Metallic. São bem interessantes e bem úteis a combinação desses dois mapas aqui. Mas o que eu quero mostrar? Vamos com calma, porque aqui tem um pouquinho de informação demais. A gente tem aqui, tá, nossas propriedades. Vamos lá. Logo aqui embaixo, ó, a gente tem Brush Basic, que a gente tem algumas configurações básicas de brush. Primeiro, size, que é o tamanho, né, ó, o tamanho dele é esse daqui. Vamos aumentar aqui. Ó, aumentou um pouquinho. Vou aumentar bastante aqui. Ó, já aumentou bem mais. Ele tem um atalho, tá, para mudar o tamanho, que é o que? Ctrl e o botão direito do mouse, você consegue alterar o size do pincel de uma forma interativa. Se você esquecer, Ctrl e qual botão? É só segurar o Ctrl, que ele vai mostrar aqui, ó. Aqui, ó, Ctrl mais Right. Aí ele mostra aqui, ó, Change Tool, Size. Aqui é bem interessante, ó, ele tem duas funções em um atalho só. Ctrl Right, se você mexer na horizontal, você muda o size, o tamanho. Se você mexer na vertical, você muda o hardness. Hardness ele está bem aqui, ó. Hardness é o que? É o quão suave o pincel é. Então vamos lá, vou testar. Vou segurar o Ctrl, botão direito e vou mexer na horizontal. Na horizontal ele muda o size. Agora eu vou mexer na vertical. Ó. Na vertical ele muda o hardness. Né? Estou mexendo para cima e para baixo agora. Para cima e para baixo ele muda o hardness. E para a esquerda e para a direita ele muda o size. Isso é bem interessante. Certo? A gente tem aqui o flow. O flow, deixa eu ver aqui se ele consegue mostrar pra gente aqui. Ó, se eu for diminuindo, o flow é como se ele deixasse menos intenso o centro do pincel. Não, então ele deixa bem suave. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Se aumentar o flow, é justamente como se fosse a intensidade mesmo, né, do pincel. Flow é como se fosse a opacidade do pincel, a opacidade de pintura. O spacing, deixa eu diminuir aqui. Eu vou mostrar, deixa eu ver se eu consigo exemplificar aqui. Ó. O spacing está 10. Né? Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo e vou pintar. Ó. A gente pintou. Se aumentar aqui o spacing, ele aumenta o espaço entre uma pincelada e outra. Quando a gente clica, segura e arrasta, é como se ele estivesse aplicando várias pinceladas. Se eu fizer aqui agora, ó, ele aumentou o espaço entre uma pincelada e outra.
De certa forma, é interessante porque a gente consegue fazer uns detalhes desse jeito. Ó. Ah, por quê? Porque se eu tivesse com spacing padrão que é 10, e eu quiser fazer várias bolinhas, vamos deixar 8. Eu tenho que clicar, soltar, clicar, soltar, clicar, soltar. Agora se aumentar o spacing, eu só clico, seguro e arrasto. Olha que legal. A gente consegue fazer uns detalhes super interessantes. Ah, vou deixar o spacing muito aqui, olha que legal. Ó. Né? Então o spacing, de uma certa forma, ele é bem útil. Agora uma coisa, ó, eu quero voltar para o spacing 10. Só que eu não consigo chegar no 10 de jeito nenhum. Ó. Eu consigo o 9 e o 11, mas eu não consigo o 10. Como que eu faço para botar 10 aqui? É só a gente clicar nesse lápis que tem aqui do lado. Ó. Se eu clicar, ele deixa eu setar o valor que eu quero. Então eu posso tanto vir aqui e apertar no menos, se bem que nem no menos ele não deixa. Então eu tenho que vir aqui, colocar 10 e aperto o Enter que ele confirma. Tá? Então se você quiser setar um valor exato aqui, 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 é só apertar no lápis aqui que você seta o valor. Certo? Vou dar um Ctrl Z aqui. Tá? Então esses são os 3 atributos básicos que são bem legais de mexer. Né? Aqui embaixo a gente tem uma parte de alfa. Tá? O que é o alfa? É a ponta do nosso pincel. Né? Então ele está com esse alfa padrão. Vamos clicar aqui. Ele tem alguns alfas que ele já vem nos substance pré-setados. Tá? Por exemplo, esse daqui que é como se fosse de zíper, né? Alguma coisa assim. Vamos clicar aqui. Ó. Agora ele já até mudou, deixa eu mudar aumentar o tamanho aqui. Ó, só que ele é um pouquinho... Mexer com alfa não é tão simples igual com o pincel normal, né? Então eu teria que aumentar o spacing e aí achar um space que funcionaria aqui, ó. Ó, é quase esse, né? Então eu teria que achar. Então alfa é legal, mas tem que mexer com cuidado. Ó. Às vezes um alfa mais bagunçado. Deixa eu voltar o spacing aqui. Né? Pode ser interessante você fazer umas pinturas, alguma coisa assim. Certo? Então o alfa é bem tranquilo. Então aqui a gente tem os alfas, eu vou voltar para o padrão. Agora eu não sei, acho que é esse daqui o padrão, ou não. Que é esse shape aqui. Né? Então agora a gente tem o padrão. A gente tem o hardness, né, que a gente já comentou, que é a suavidade da borda. Né? Vou segurar o Shift, é o Ctrl, ó, o botão direito para cima, ele aumenta o hardness. Ó. Né? Então a gente tem o pincel mais rígido. Aqui embaixo, stencil a gente não vai se preocupar agora, tá? Stencil é como se a gente pegasse uma imagem externa e quisesse aplicar ela aqui. Isso a gente vai ver mais pra frente. E aqui que vem o segredo. Ó. Nessa abinha Material. O que a gente tem aqui? Logo embaixo de Material a gente tem Color, Height, Roof e Metal. O que acontece? Aqui os 4 já estão ativados. Esse na verdade é um dos grandes vamos dizer, destaques do Substance, que a gente consegue pintar vários mapas ao mesmo tempo. Ele está os 4 ativados. Então, aqui eu já estou pintando os 4 ao mesmo tempo. Mas o que está acontecendo? O Height, o Roughness e o Metallic eles estão zerados. Por isso que eu não estou vendo nenhuma diferença deles aqui. Eu vou dar um Ctrl Z só para apagar isso daqui. Vamos testar o primeiro. Né? Então aqui, vamos lá. Vamos primeiro ver a cor. Né? Eu falei do height, mas vamos ver a cor. Está branco, né? Então a gente tem o nosso pincel branco. Ele está meio amarelado, mas é por causa da luz, né? Da iluminação. Ah, eu quero pintar, não sei, vamos clicar aqui.
Eu quero um verde, né? Então seleciono o verde aqui, fecha, e agora a gente tem o verde, né? A gente pode ir pintando. Uma coisa, por exemplo, estou pintando e passou aqui, eu não queria que passasse. A gente pode apagar. Para apagar, é só vir aqui nesse botãozinho da borracha, ó, Eraser, né? A gente está usando esse primeiro aqui, ó, que é o do pincel, e aqui o da borracha. Só que toda vez que ficar vindo aqui é chato, então a gente pode usar atalhos. Qual que é o atalho da borracha? É o 2. Se apertar o 2, ele aparece o pincel da borracha. Interessante, quando eu apertei o 2, ó, sumiu todos aqueles detalhes que tinha aqui de material. Por quê? Porque a borracha ela não tem nenhuma função de pintar mapas diferentes. A única função é de apagar. Então se eu clicar aqui, ó, eu consigo ir apagando. A borracha ela também tem o size, tá? Ó, size, flow, spacing e tem o hardness também. Então vou aumentar mais o hardness aqui, ó, né? E aí a gente consegue ir apagando aqui, ó. Para voltar para o pincel, só apertar 1 e aí a gente consegue pintar novamente. Vamos prosseguir aqui, ó. Então a gente tem o nosso Base Color. Logo embaixo a gente tem o nosso mapa, como definir o nosso mapa de altura. Então eu quero fazer um relevo, né? Como que eu faço? Porque eu estou pintando, só que não está fazendo relevo nenhum. Por quê? Porque ele está zerado. Se eu pegar aqui essa barrinha e aumentar, uma coisa interessante, ó, vamos deixar 0 aqui. A gente tem aqui os mapas, ó, né, a definição de cor dos mapas. O color está verde, o height, o roof e o metal está preto. Preto significa que ele é o valor padrão deles, né, que é como se eles não influenciassem. Então, se eu aumentar o high, ele começa a ficar cinza até ir para o branco. Quanto mais cinza, né, indo para o branco aqui, ele significa que ele vai deformar o nosso objeto, porque ele saiu do preto, ele já pegou uma informação mais positiva. Se eu botar negativo, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Mas aí a gente sabe que é a mesma coisa, só que negativa. É só um parêntese, tá? É só para a gente entender o que são esses quadradinhos aqui. Vamos botar mais perto do 0.2 aqui e vamos pintar, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Claro que dependendo do ângulo da câmera, né, às vezes a gente não consegue ver. Mas ó, a gente já vê que onde eu não pintei parece que está mais baixo e onde eu pintei agora parece que está mais alto. Deixa eu diminuir o hardness. Meu hardness está muito alto. Agora quase não dá para ver. Ó, que legal. Né? Realmente parece que tem um relevo aqui, ó. Certo? Eu quero mais forte. Lembrando que o height, ele não é o melhor mapa do mundo para simular relevo. Né? O normal map, ele às vezes consegue trabalhar bem melhor do que o height. Então a gente pode aumentar, mas às vezes não fica tão legal. Mas claro, tem que testar para ver se funciona. Olha que interessante, realmente parece. E se eu pintar onde eu já tinha pintado antes, ele adiciona o valor, né? Então aqui, ó. Aqui estava já com 0.2 mais ou menos. E agora eu adicionei o 0.4 aqui no meio, né? Então a gente tem um relevo aqui e um relevo aqui. Certo? Então esse é o mapa de altura. Eu quero negativo agora. Ó, dependendo da câmera, ó, dá pra ver aqui. Olha que interessante. Então o mapa de altura realmente a gente consegue fazer uns detalhes aqui, ó. Eu quero zerar, eu não quero mais esse mapa aqui não. Então é só vir aqui, botar no 0. Achar o 0 aqui é difícil, né? Então a gente costuma clicar aqui no Set Value, que é esse lapisinho aqui. Põe 0, dá Enter. E aí quando eu pintar agora ele volta para o padrão, ó.
né? É como se eu estivesse apagando, na verdade, né? Eu botei 0 aqui, mas então é como se eu estivesse apagando o que eu já tinha feito. Ó, lisinho de novo. Ó, ainda tem... Legal que ficou algumas imperfeições aqui ainda. Ó lá. Então se eu passar aqui, ele corrige. Certo? Então, esse é o mapa de altura. Agora vem dois mapas super legais, que é o que? O Roughness e o Metallic. Tá? Eles funcionam de 0 a 1, né? Diferente do High, que o High é de 0 a menos 1 e mais 1. O Roughness, o que ele vai fazer? O Roughness é o quão nítido, né? Ele vai trabalhar de uma forma de quão nítido ele vai deixar o nosso reflexo. Né? Quão nítido que eu falo vamos usar a palavra difuso. Né? Então, ele pode estar muito nítido, a gente consegue realmente ver todo o cenário através dele, ó. A gente consegue ver as nuvens que estariam atrás, né, da nossa câmera. Então a gente consegue ver. Se eu aumentar o roughness e pintar aqui, ó, ele borra. Ele já não deixa tão nítido igual estava antes. Ó. Acho que eu aumentei muito, deixa eu diminuir aqui. Ó, vou diminuir mais um pouquinho ainda. Ó, a gente consegue ver as nuvens, né, mas elas ficam mais borradas. Ó. É como se fosse um vidro já bem... Ó a diferença que legal. Né? Então o roughness é isso. É como se fosse a rugosidade, né? O quão rugoso é o nosso reflexo. Se aumentar bastante, ó, o que vai acontecer? Ele vai perder, a gente já tem até um sample aqui, né? Esse sample é interessante. A gente vai perdendo meio que a nossa capacidade de reflexo. Então se eu botar o roughness no máximo, o que acontece? Ele virou praticamente um Lambert. Ele não tem mais essa funcionalidade, né, de refletir. Olha só. Que interessante. Certo? E a gente tem aqui embaixo o Metallic, ó, que é como se fosse uma espécie de cromado, né? O quão o nosso objeto ele é influenciado pela luz externa. Então vou aumentar ele aqui e vamos pintar aqui, ó. Ó, acho que tem que aumentar mais para a gente ter um detalhe diferente. Né? Então, quanto metálico é o nosso objeto, olha só. Aqui a gente vê que a luz influencia, né? Mas ela até um certo limite aqui. É como se ele estivesse ficando realmente um objeto partindo totalmente para o cromado. Vamos aumentar tudo aqui. Ó. E aí é como se fosse o quê? Um espelho. A gente praticamente chegou num detalhe de espelho aqui, ó. E a gente pode combinar. Eu quero esse espelho aqui, praticamente, né, o metallic quase no máximo. Só que eu quero ele não refletindo nítido igual tá. Então aumento mais o roughness e pinto aqui, ó. Peraí, acho que aumentei muito. O roughness ele tem que ser bem com calma. Ó. Ó que interessante. Essa combinação é como se fosse aqueles vidros temperados, né? Alguma coisa desse tipo. Ó. Ó, que legal. Né? Então a gente tem essa combinação aqui de mapas. Como eu comentei, a gente está pintando aqui ó, os 4 mapas ao mesmo tempo. Mas você pode falar, eu não quero mais mexer no mapa de roughness, nem metallic, nem altura. Eu quero só mexer na cor. Então é só a gente vir aqui ó, e desabilitar os 3 mapas. Quando ele fica com esse xizinho aqui, ó,
significa que a gente não está mais pintando esses mapas. A gente está pintando só o que aparece aqui, ó. Então o que está selecionado é a cor. Os outros não estão selecionados. Então eu vou clicar aqui. Vamos botar um azulzinho aqui. E vou pintar. Ó. Quando eu pintar, ele só vai alterar a cor. Ele está tirando o verde, está botando azul. Ó, só que ele não está mais mexendo no mapa de altura, nem de metallic, nem de roughness. Está mexendo só na cor. Posso fazer o contrário. Ó. Ah, eu quero pintar só o roughness. Eu não quero mais pintar cor nem nada, só o roughness. Então vou desabilitar a cor e vou habilitar só o roughness. Eu quero deixar ele bem difuso, né? Super difuso. Então deixo ele aqui, ó. Se eu pintar, ele está mexendo só no roughness, ele não está mexendo na cor. Ó. Aqui, ó, onde tem um verde e um azul, ó. Ó, ele só mexe na rugosidade, né? O quão difuso é esse reflexo. Ó, que interessante. Ah, eu quero pintar só a altura. Então eu vou desabilitar aqui, botar a altura. Vou botar aqui. Vou diminuir um pouquinho o pincel. Aqui. Ó. Né? Ah, não quero essa ponta de pincel, eu quero outra ponta. Então vamos clicar aqui. Não sei, vamos botar aqui. Ó. Essa eu não gostei não. Vamos ver outra aqui. Não sei, tipo um gramadinho. Ó. Só que ela está muito forte. Eu acho que ela está estragando um pouco. Então vamos diminuir o flow. A gente sabe que o flow é a opacidade. Então eu vou diminuir o flow. Vamos clicar aqui, ó. Ó, diminuir mais ainda. Ó. Adicionar algumas imperfeições. Vamos botar mais algum aqui. Esse daqui, ó. Fazer algum detalhe aqui dentro. Aqui dentro ele não está pintando porque ele já está no valor mínimo. Então eu vou abaixar mais um pouquinho. E vou pintar aqui, ó. Certo? E a partir daí a gente vai texturizando e criando detalhes para o nosso objeto. Ó. Ah, agora eu quero... Deixa eu voltar para o alpha padrão. Esse de baixo aqui. Botar o flow dele padrão. Eu quero agora pintar só o metallic. Então vamos clicar aqui. Eu quero um objeto... Ó, aqui ele perde ó, muita opção de ser metallic, né? Ó. Agora eu quero ele um objeto realmente que tem capacidade de refletir. Ó, a gente vai aumentando. Aqui ele já está. Essa parte é justamente a que está com essa opção. Então aqui, ó. Aí ele realmente tem a opção de... O metallic nada mais é do que o quão reflexivo é o objeto, né? O roughness é o quão difuso é o reflexo e o metallic é o quão reflexivo ele é. Ó, que legal. Né? E aí a gente pode voltar e pintar todo de novo, se quiser, sem problema nenhum. Deixa eu ver só se faltou alguma coisa aqui. Alpha, não, acho que é basicamente isso. E aí para apagar, né? Eu quero apagar tudo isso. Aperto o 2 é o atalho para a borracha, ou só clicar aqui. Aperto o 2 e aí sai apagando, ó. Ele está apagando todos os mapas ao mesmo tempo. O que acontece? A gente pintou tudo, né? Tudo isso que a gente pintou, que a gente fez aqui, a gente fez nessa layer 1. O que eu poderia fazer? Criar uma layer para pintar só a altura, criar outra layer para pintar só o roughness, criar outra layer para pintar só o metallic. Isso pode ser feito tranquilo. Né? O problema de pintar tudo em uma só é que o quê? Se eu usar a borracha, aí eu apago tudo. Não tem como apagar só a cor.
Não tem como apagar só o high map, né? Ele apaga tudo. Por isso que é interessante a gente, dependendo do caso, né, trabalhar igual Photoshop em várias layers, cada layer com uma funcionalidade. Então, ó, a gente viu que o Substance ele é realmente uma ferramenta super poderosa. Tem uma infinidade de... Na verdade, uma infinidade não. Na verdade, eu considero bem menos do que o Maya, né? Ele é bem mais enxuto do que o Maya, mas para o propósito dele, que é texturização, criar materiais e texturas, ele é excepcional. A gente está na tela de 3D, né? Vou apertar o F1 para abrir as duas. E olha o que aconteceu. Tudo que a gente pintou direto no objeto 3D, isso para mim é o principal do Substance, que a gente conseguir pintar direto no modelo 3D, né? Não precisa ficar pintando na UV e depois testar no 3D. A gente pinta direto no 3D e automaticamente, ó, tudo que a gente fez no 3D, ele fez aqui também na nossa UV. Uma coisa bem legal é o que? A gente consegue visualizar esses mapas aqui, ó, separados. Aqui ele está mostrando tudo ao mesmo tempo. Como que a gente faz para visualizar separado? Aqui vai outra tecla de atalho, tá? Se a gente apertar o C no teclado, ele mostra pra gente só os mapas. Então se a gente olhar aqui em cima, ó, Base Color, ele está mostrando agora, ó, só o mapa de Base Color, né? Aqui ele mostra o Base Color aqui nos dois, ó, Base Color, Base Color. Se eu apertar o C de novo, está mostrando só o mapa de altura. Aqui o mapa de altura. Se eu apertar o C de novo, mostra só o mapa de roughness. Aqui, ó, onde é mais opaco, onde é mais difuso, menos difuso, né, mais difuso. Ó, o branco aqui, ó, onde é totalmente difuso. Se eu apertar o C de novo, ele mostra o mapa de metallic. Aqui, ó, onde é super reflexivo e onde é quase nada reflexivo, né? Aí se você for apertando C, ele vai navegando, ó, Base Color, Height Map, Roughness, Metallic. Ah, eu quero voltar agora para a minha visualização de material. Como que eu faço? Aquela visualização onde tem tudo junto. É só apertar o M. Aperta o M, ele volta para o Material. Né? Então a gente tem aqui o nosso 3D e a gente tem aqui a nossa UV. Né? E aí você pode segurar o Shift, apertar o botão direito e ir mudando a iluminação, ó, e vendo aqui como que tá. Ó, que legal. Certo? Então, essa foi a primeira parte do Substance. Na próxima aula a gente vai ver mais a questão desses brushes, que eles são bem interessantes. A gente vai ver também questões de partícula, elas são super importantes para a gente simular alguns detalhes. Por exemplo, a gente modelou, vamos dizer que a gente tem essa pilastra, e aí ela está ao ar livre, e aí a chuva choveu muito nela e a chuva fez muito desgaste nela. Então a gente consegue simular esse desgaste da chuva através de partículas. A gente não precisa pintar, a gente vai fazer chover, realmente, literalmente chover na pilastra para a gente ver esse desgaste de tempo de chuva. Além disso, a gente também vai começar a ver os nossos materiais, que é uma das partes bem legais do Substance Materials e Smart Materials. Smart Materials é como se fosse uma combinação de vários materiais com vários detalhes, tá? A gente vai ver esses dois, né? E só dar mais uma pesquisada, ó, aqui tem os alfas, a gente ainda vai dar uma olhada em algumas outras coisas aqui, tá? Mas basicamente é o que? A gente vê brushes, partículas e os nossos materiais. E claro, aprender como trabalhar com layers diferentes aqui dentro do Substance.